Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje, gente, hoje eu não vou nem contar pra vocês ainda os convidados que eu tenho aqui, a história deles, porque vocês vão se encantar. Mas agora, olha só. Se você ama viajar, esse podcast é pra você. Então, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai pegar seu celular e vai seguir a gente nas redes, lá no YouTube, no Spotify, no Instagram. Começa seguindo a gente. E depois, você vai conhecer as nossas lojas ou então vai conversar com nossos especialistas. Lembrando que nós temos 2 agências físicas, uma ali no Belvedere, dentro do supermercado Açaí Belvedere, e uma em Sarzedo. Mas também nós fazemos todo o atendimento online, temos um time de especialistas prontíssimo para te ajudar a tirar aquela viagem do bolso e fazer realizar o seu sonho de viagens. Hoje eu estou aqui agora para quebrar a surpresa. Eu estou aqui com 2 viajantes, 2 amigos que são nômades. É isso mesmo, Michele, mas o que é isso de nômades? Eles vivem viajando. Eles não têm um lugar fixo. Isso é demais, gente. Eu tô aqui com o Yuri, com a Stephanie. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Como vocês estão? Não, é um prazer estar aqui. Oi, pessoal. Oi, gente. Muito prazer. Eu sou o Yu. Eu sou a Esté. E... Vocês viajam muito. Sim. Hoje nós somos nômades, né? Inclusive, essa semana completam 6 meses que a gente tá na estrada, né? 6 meses. E estamos aí desbravando um pouco dessa vida, digamos que mais com mais liberdade, né? Podendo conhecer um pouco mais de culturas diferentes, lugares diferentes. Estamos aí explorando um pouco. Somos de BH, né? Mas Sim. mineirinho. Sim. Moramos em São Paulo por um tempo e somos melhores amigos. Tem muita gente que confunde aí, acha que a gente é Pelo amor de Deus, casal gente. de namorados. Casal, eu não aguento mais. São amigos. Há 12 anos Sim. nessa amizade, e a gente decidiu viver esse nomadismo digital juntos. E como começou essa história? 2 amigos, como vocês se conheceram? Não é família, nem parente. Não. Nem Só parente, amigo mesmo. são amigos mesmo. Sim. E como vocês se conheceram? Como começou essa história? A gente se conheceu na escola, no primeiro ano do ensino médio. Desde então, fomos muito amigos e fomos construindo uma amizade ao longo desses anos, né? Durante esses 12 anos. Mesmo ela indo para outra faculdade, indo para outra faculdade, a gente foi mantendo essa relação junto, né? Sim. E aí a gente teve uma experiência bem legal de morar juntos em São Paulo. E não somos um casal. Nunca fomos um casal. Dividindo conta, mas sem ser um casal. Como que foi morar um com o outro, assim? Deu tudo certo? Organização da casa, contas, foi tudo tranquilo? Acho que a gente tem muito na nossa amizade o diálogo, né? Então a gente sempre sim. Trouxe muito ali os incômodos no dia a dia. A gente sempre conversava muito para deixar tudo alinhado, assim. Mas foi bem tranquilo. Sim. A gente se dá muito bem. E é muito bom que, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então eu era a mulher da casa. E a Stephanie já gostava mais de limpar, de manter a casa organizada. Então, nós não somos um casal, mas a gente tinha uma vida de casal. Às vezes, quando tinha as DRs, a gente sentava para conversar, falar o que estava incomodando. A gente se complementa, né? Exato. E quando vocês decidiram a ser nômades? Então, eu sempre tive dentro de mim essa vontade de viajar. Tipo, nossa, eu viajava, eu me encontrava. Meio que eu sempre juntava dinheiro para viajar. E aí eu tava morando em São Paulo, nós 2 trabalhamos de forma remota há quase 3 anos. E o caos de São Paulo, aquela violência, trânsito. Eu falei assim, meu Deus, não aguento mais. E aí eu fiz a minha primeira viagem internacional em 2022 para Tailândia. E aí eu fui pra Tailândia, eu fiquei encantado. Eu falei assim, gente, porque eu sempre viajei pelo YouTube. Eu conheço o mundo inteiro pelo YouTube, porque eu sempre gostei de viajar. Então, enquanto eu não tava viajando, eu tava viajando pelo YouTube. E aí eu cheguei lá na Tailândia e eu falei assim, meu Deus, eu tô do outro lado do mundo. Essa cultura rica, diferente. Que demais. Eu quero viver mais disso. E lá eu pude ver outros nômades, outros mochileiros. Eu via a galera de mochilão andando assim na rua. Eu falava assim, meu Deus, que sonho. Cheguei em São Paulo, eu falei assim, gente, eu quero isso pra minha vida. Eu já trabalho de forma remota. Não faz sentido eu ficar pagando caro aqui pra ter essa violência todo santo dia, esse caos. E aí eu me preparei. Não foi do dia pra noite, eu me preparei. Na verdade, eu fiquei 2 meses escondendo da Stephanie. Falei assim, eu vou sentar com ela, vou conversar. E aí eu sentei pra ela e falei assim, não dá mais. Como nós moramos juntos, eu quero cair na estrada em 6 meses. E se você quiser ir comigo, vambora. E aí, Stephanie? Óbvio que eu topei, né? Assim, a minha relação com viver viajando sempre foi também muito...
sempre idealizei, mas era muito distante da minha realidade. Então, eu também via em filme, em vídeo no YouTube, falava, gente, que legal, né, que deve ser viajar o mundo. Eu falei, cara, eu trabalho 100% remoto, tenho essa flexibilidade geográfica, e aí é o que o Yuri falou, eu acho que eu estava tendo a sensação de que eu estava vivendo para pagar a conta em São Paulo, sabe? Sim. O custo de vida de São Paulo é bem mais alto, tem ali também a questão da rotina, de não ter segurança e tal. E aí, quando ele propôs essa possibilidade, no início eu pensei um pouco ali, porque eu acho que eu sou uma pessoa também mais de ser pé no chão, de gostar de estabilidade, mas depois eu falei, gente, é o que eu tenho no momento, é agora, vamos embora. Encerraram o contrato de aluguel, era aluguel lá? Era aluguel. Encerraram o contrato e pé na estrada. Exato. E pé na estrada. Caímos. Foi descobrir o mundo. E aí hoje vocês vivem assim, cada mês, cada semana tem um lugar diferente. Exato. Como nós dois trabalhamos de forma remota, então de segunda a sexta, de 9 às 18, nós temos as nossas obrigações. É a mesma empresa que vocês trabalham? Não. Ah, Mas é a mesma área comercial em ambos. Mas... E aí, então, de segunda a sexta vocês trabalham de onde vocês estiverem. Sim. E Tamo final ali. de semana vocês curtem o destino. Exato. Então, isso é muito importante pra gente, pra decidir o tempo que nós vamos ficar nos lugares. Então, nós até tivemos experiência de ficar 1 ou 2 semanas, mas a gente ficava muito ansioso, porque durante a semana você está trabalhando. Chega o final de semana, se chover, você não vai conhecer aquele lugar. Então, o ideal é ficar 1 mês e meio em cada lugar que a gente passa, para conhecer ele de fato. Então acaba que a cada mês vocês estão em um lugar diferente. Exatamente. Exato. Que demais. Ô, Stephanie, olha só, essa jornada de vocês, ela quebra muitos paradigmas. Principalmente para nós, mulheres. Falar que uma mulher é nômade hoje, a sociedade coloca um peso muito grande. Como que foi isso para você, para as pessoas à volta de vocês, né, familiares, amigos, entender que você é uma nômade agora, que você vive viajando? Boa. Nossa, foi uma resistência, assim, de família. Eu acho que mais na questão de querer proteger ali, de ter aquele cuidado, né? Minha família, assim, no início não achou uma boa ideia. Alguns amigos também ficaram falando, nossa, isso é muita loucura, como assim? Você vai viver viajando, não tem uma rotina. Mas eu acho que as pessoas, elas têm um preconceito em relação ao nomadismo também, principalmente pensando aí na questão de uma rotina, sabe? Acha que quem vive viajando não tem uma rotina, não tem compromisso, assim, sabe? E a gente tem o nosso compromisso, a gente faz academia, a gente procura ter uma boa alimentação. E aí, entrando mais nesse lado de ser mulher também, né? Uma coisa engraçada que me questionaram muito foi, tipo, nossa, mas como é que você vai viver com um mochilão? Porque a gente viaja com mochilão. E suas roupas, seus sapatos e seus acessórios. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, uma mulher muito vaidosa. Uhum. Sempre tive muito apego, assim, com as minhas coisas materiais. De colar, sabe? ela tinha uns 30 colares. De sapato, tinha muita coisa. E aí foi legal também trabalhar esse desapego material, esse minimalismo, assim, E também, hoje você sabe? consegue viajar com uma mochila. Super. 10 quilos de bagagem de mão e uma mochila cabe embaixo da poltrona, é isso? Exatamente. Aí a gente vai desapegando mesmo, assim, vendo o que a gente utiliza mais ali no dia a dia. Leva roupas mais leves, tipo cropped, shorts, dependendo do lugar que a gente vai, né? Tipo, sei lá, praia, lugar quente. Então, a gente vai percebendo, tendo essas percepções. E assim. onde vocês deixaram as coisas de vocês? Tem uma casa de alguém, algum parente, um pai, onde ficam as coisas? Sim. A Stephanie guardou tudo lá na casa dela. Pra gente. Mas foram, sei lá, juro, a gente vendeu tudo e sobrou 6 caixas. Umas seis caixas, né? O meu um pouquinho mais, né? Porque eu tenho mais, mais coisa de roupa. Aí guardou assim. lá e cada mês estão em um lugar, ficam lá, vivem a experiência do lugar, não é isso mesmo? Porque Exatamente. como a gente é de BH, a nossa família é daqui, então depois que a gente decidiu entregar o apartamento de São Paulo, a gente trouxe as nossas coisas de volta para BH e cada um tem sua casa ali, a casa dos pais, na verdade, com as coisas, assim. E de onde veio essa paixão por viajar? Assim, teve alguém que inspirou vocês? Aonde veio essa inspiração por descobrir o mundo? Como eu disse, eu sempre viajei pelo YouTube quando eu não estava viajando normalmente. Então, eu sempre tive muito essa vontade de viajar. Eu não consigo falar uma pessoa específica me incentivou. Mas eu acho que essa minha vontade de explorar o mundo, explorar outras culturas, conhecer novas pessoas, sempre teve dentro de mim. Parece que eu nasci falando assim, Yuri, um dia você vai explorar e conhecer esse mundo ao máximo. E aí chegou um ponto que, cara, abri mão de tudo e resolvi cair na estrada. E isso transforma a sua vida? Nossa, completamente. Tava falando até isso com a Stephanie. Falei assim, é muito louco. Parece que em cada lugar que eu vou, eu conheço uma nova versão minha. Ou eu posso ser uma nova versão minha. E aí, quando eu chego aqui pra BH, em BH é muito bom você ver a família, os amigos, porque dá saudade.
Mas eu vir pra cá é meio que parece que a minha vida... Eu dei um pause, ficou tudo igual. Eu cheguei, dei um pause de novo e tá naquela mesma coisa, tá tudo mais tranquilo. E quando eu viajo, não, as coisas vão acontecendo. Eu vou conhecendo outras pessoas, outras culturas. Eu vou me autoconhecendo. Então, sei lá, viajar pra mim é muito mais do que só conhecer um ponto turístico, sabe? Que demais, que demais. E você, Stephanie? Para mim, o nomadismo digital ele vai muito além de um estilo de vida, sabe? Aí tá muito associado com o que o Yu falou. Porque é liberdade e autoconhecimento purinho, assim. Tem até uma frase de um livro da Ana Sui que eu gosto muito, que fala assim, quem sou eu para além do que já sei de mim? Eu acho que ela casa muito com o que eu sinto quando eu vivo viajando, assim, sabe? Porque cada dia você descobre uma versão nova de si mesmo, assim. Que demais, que demais. E é o que você falou, é uma liberdade, mas acompanhada de uma responsabilidade. Sim, exato. Porque você tem o trabalho, você tem rotina, você estuda, faz academia. Então, assim, não é uma liberdade só, você tem a responsabilidade. Eu acho que isso é o mais legal. Você só tá em um lugar diferente, conhecendo e vivendo, ou seja, se descobrindo, né? Fantástico. Viajantes, olha só, para vocês que querem viver uma experiência de viagem, porque viajar é muito bom, gente. Olha só, tá aparecendo aí na tela o nosso QR Code. Clica, vai lá. Aponta a câmera, fala com nossos especialistas, vem bater um papo com a gente. Vem bater um papo com a gente porque tem muita coisa que a gente pode te ajudar no planejamento da sua viagem. A gente pode te ajudar muito. Aí na descrição também tem os links das nossas redes e você também consegue acompanhar as nossas promoções por lá. Gente, voltando. Qual que foi a primeira viagem que vocês fizeram sendo nômades? Nós temos um casal de amigos de São Paulo, inclusive são eles, assim, os maiores incentivadores da gente tomar essa decisão, né? A Cassinho Villa. Eles estão até com um projeto agora, eles compraram uma Land Rover e vão viajar à América do Sul nessa Land Rover. Que demais! Muito massa. Eles comentaram, né, que foram pro Uruguai, gostavam muito do Uruguai, e aí num jantar que teve lá na casa deles, a gente falou assim, gente, por que a gente não vai pro Uruguai de carro? E, tipo assim, 4 viajantes numa mesa, eu falei assim, uai, Uma viagem vai sair. Exatamente. 4 viajantes em uma mesa, alguma viagem sai. Exatamente, decidimos ir pro Uruguai. Então, em janeiro, 12 de janeiro, foi o dia que a gente caiu na estrada e descemos até o Uruguai de carro. Como os 4 são nômades, não, também, né? Eles também trabalham de forma remota. Então, a gente saía 3 horas da manhã, né? Todos os dias saía mais ou menos 3, 4 horas da manhã, rodava e durante o dia às vezes trabalhava, parava em posto para fazer reunião. Trabalhava em posto de gasolina? Paramos em Curitiba, né? Porto Alegre ali, porque foi tudo de carro, road trip mesmo, e aí a gente foi parando. Saíram de São Paulo? Saímos de São Paulo. Quantos dias viajando? Foram 2 dias no total? Na verdade, foram 3, porque nós ficamos 2 noites em Porto Alegre. Porque a gente queria conhecer que Porto demais. Alegre Verdade. e ir com mais calma. Mas aí depois deu 3 dias no total, né? A gente chegou no Uruguai. É muito legal acompanhar você viajando na estrada, né? Você vai acompanhando essas mudanças da vegetação, dos lugares. Clima, que demais. Aí revezaram o volante. Não, Vila adora dirigir, então... Sério? Então ele fez tudo. Ai, que delícia. Esse E quantos amigo. dias vocês ficaram lá no Uruguai? Ficamos... 12 dias? Isso. Uns 12 dias. 12 dias. Foi a primeira. Foi. E foi fantástica? Nossa, incrível. A partir daí vocês tiveram a certeza que vocês queriam viver viajando. Sim e não. Porque eu acho que a certeza veio uns 2 meses depois. Porque a gente começou a conhecer mais viajantes, a gente começou a ter essa rotina. Porque até então estava sendo uma viagem de férias. Porque nós tiramos férias, depois que chegou no Uruguai, nós tiramos férias. Então era meio que uma viagem ali, que delícia, conhecendo o Uruguai, conhecendo coisas novas. Até quando nós chegamos, aí voltando, a gente ficou em Florianópolis. Aí que nós ficamos ali 2 semanas em hostel, porque a gente queria conhecer outros viajantes. E aí, depois que nós conhecemos outros viajantes, a gente falou assim, cara, é isso, né? É isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra mim, exato. A partir dali começou. Você teve a certeza que tomou a decisão certa. Sim. Quais outros destinos, Stephanie, vocês conheceram? Boa, depois que a gente saiu do Uruguai, a gente ficou um tempo na Praia do Rosa, Florianópolis. Conheça a Praia do Rosa, Ai, gente, delícia de lugar. A gente só pegou muita chuva, mas de resto, assim, foi bem massa, assim, a experiência. E aí depois a gente foi pra Ilha Grande também, a gente morou 1 mês em Ilha Grande, foi bem legal. 1 mês em Ilha Grande?
Foi uma experiência... única, assim. Acho que foi dos 6 meses que a gente tá viajando, foi uma das experiências mais legais, Mais assim, que a rica. gente viveu, assim. Ilha Grande, pra quem não conhece, é uma ilha que fica no Rio de Janeiro. E eu fiquei de cara que muitas pessoas realmente não vão pra Ilha Grande. Sim. Tinha mais gringos que brasileiros em Ilha Total. Grande. Era muito gringo. E lá não pode ter nenhum meio de locomoção que tenha motor. Então não pode moto, não pode carro, nem bicicleta elétrica pode, só bicicleta normal. Então você faz fantástico. tudo andando. Então a gente acordava durante o dia, tudo que você precisa fazer é andando. E aí, final de semana, o que você vai fazer? Trilha. Então, aos poucos, em poucos dias, né, com uma semana, a gente já conhecia os locais, já chamava as pessoas pelo nome. A gente fez aula de canoagem, né? Forró também. Forró, tudo lá em Ilha Grande. Capoeira. E é um destino tão pertinho da Nossa. gente. Que Tão dá incrível. pra ir. Que incrível. Vocês ficaram uma semana lá, então, completa. Não, Um mês. Um mês, foi um mês, verdade. Meu Deus. E Moramos aqui, a lá. produção até mandou a pergunta aqui sobre o choque cultural. Como que é isso pra vocês? Até que, assim, em relação à Ilha Grande, O Uruguai, eu lembrei de uma. teve Porque mais lembrei de pra uma fora história. no Uruguai, assim, porque no Brasil é mais comum, assim, Mais a cultura. tranquilo. Mas no Uruguai, por exemplo, foi a minha primeira viagem internacional. Então, Aham. assim, tudo muito novo. Gente, eu não sabia falar nada em espanhol. Cheguei lá, assim, fui comprar um ovo no supermercado, eu não sabia falar ovo. E eu esperei do lado de fora. Aí a Stephanie saiu do supermercado e falou assim: não tem ovo, e rindo, igual não sei o que. Eu falei assim: Stephanie, é um supermercado, como que não tem um ovo? Aí ela, não tem um ovo, não sei Não, o quê. detalhe, eu tava sem internet, então eu tava Sim. sem o Google Tradutor. Eu cheguei e quando eu fico muito nervosa, eu tenho crise de riso. Então eu não consegui comprar o ovo, não consegui comunicar que eu queria comprar um ovo. Bom que hoje a gente tá fazendo o olhinho, então Sim. a gente consegue praticar Pra mais. quem não sabe, ovo em espanhol é huevos. Huevos. E eles não entenderam. Não, porque eu tentei falar ovo de galinha. Aí Não, ela chegou desse jeito pro cara do supermercado. Ovo de galinha, é galinha. foi desse jeito. Aí quando foi ver, Histórias. o ovo tava debaixo dela, assim. Mas foi muito Aí bom. você teve que voltar lá e tentar mais uma vez. Aí ele Sim, me deu um só. help, né, Yuri? Sim, foi lá sim. me salvar. Né? Mas aí foi bom, que olha só, você nunca mais esqueceu como se fala ovo em espanhol. É verdade, é assim que a gente vai aprendendo, não tem Exatamente. jeito, é Exatamente. assim mesmo. Aqui vocês acabaram de voltar de Buenos Aires. Sim. Vocês falaram comigo, acabaram, mas tem pouquíssimo tempo, não é isso? Tem. Tem 2 semanas? 2 semanas. Como que foi a experiência lá? Nossa, é incrível. Incrível. Acho que... Gente, inclusive, ó... Eu era uma pessoa que subestimava Buenos Aires. Acho que é porque que tá do lado, né? Então eu não imaginava o quão incrível era Buenos Aires até chegar lá. Então, tanto que eu fui pra Buenos Aires, eu nem pesquisei muito dos pontos turísticos. Eu falei assim, você é surpreendido. No primeiro dia eu fui surpreendido. A cidade é muito linda, é muito organizada. E até estudando mais, eu falei assim, cara, isso aqui é a Europa. Eu nunca fui na Europa. Mas pelos vídeos, pelas fotos e pesquisando, Buenos Aires foi desenvolvida pelo mesmo arquiteto que desenvolveu a Nova Paris. Então, Mesmo? a arquitetura é muito parecida. Para quem não sabe, também Paris, por volta do último século, ela passou por uma demolição e eles reconstruíram Paris por conta que não tinha como passar os carros. E com essa reconstrução, o mesmo arquiteto que fez lá desenvolveu Buenos Aires. Então, você é como se fosse a Europa da América do Sul. Que legal! É bem legal, bem Nunca tinha escutado alguém falar assim de Buenos Aires. Nossa, Realmente, você falou isso e muitas vezes a gente subestima. A gente fala, é muito perto, eu quero ir para outro lugar. Então, você teve essa experiência fantástica lá. Não, incrível. Quantos dias vocês ficaram lá? Foram 36 dias no total. 36 sim. dias. E como que foi a rotina, a alimentação lá? O que vocês sentiram de diferente? Boa. Nossa, assim, lá, como o Yuri falou, a arquitetura, o urbanismo é bizarra, é lindo, assim. E lá também tem muito parque. Então, pra Mesmo? gente que gosta dessa rotina de correr, enfim, de estar em contato com a natureza, a gente estava numa cidade grande, mas com parque toda esquina. Comida, gente, muito empanada. Empanada lá é bom demais. E barato. E barato, né? Tipo, R$5, R$4,50 uma empanada. Às vezes a gente demais. almoçava empanada. Era tipo assim, comprava 3, ficava satisfeito, Aham. pagava super barato. Sim. Vinho também é uma coisa que compensa muito lá. Trouxeram vinho? Sim, vários. Deu Eu pra trouxe. trazer pouco, né? Mas enfim, trouxemos. É porque eu vim lá, tipo, com R$12 você compra um vinho bom. Mais barato que água, né? Não, era mais barato que a água, exatamente. Que demais! O vinho era mais barato que a água. E aí vocês trouxeram alguns também. E alimentação, além disso que você ia falar?
Senti falta de arroz com feijão. Sentiu falta? Não tem? Não tem. Eles não têm hábito de comer arroz. Arroz até mais ou menos, mas feijão zero. Eles comem muita carne, assim, muita batata também lá. Legumes no geral. E empanada, vinho, isso é muito comum lá. Você comentou de barato, caro lá. Como que vocês fazem, né, nessa jornada nômade e até mesmo ali em Buenos Aires? Como vocês fizeram com relação a gasto, com relação a dinheiro? Vocês se programaram, vocês programam qual a quantidade para levar? Como que vocês fazem para que seja uma viagem mais econômica? Né? Como que é esse processo? Normalmente, ali no mês, a gente tem uma porcentagem, um gasto, um teto que a gente coloca. Não, esse mês nós vamos gastar X valor com comida, com aluguel, com os nossos gastos diários. Então, a gente estipula mais ou menos esse valor. Às vezes, Buenos Aires acabou passando um pouco do planejado porque a gente queria viver muito. Então, nós fomos em muitos restaurantes, fizemos muitos passeios. Mas, normalmente, a gente faz isso. E um ponto muito legal lá da Argentina, para quem estiver indo, normalmente, quando você faz uma viagem internacional, você utiliza Wise, Nomad, normalmente essas contas internacionais que tem no mundo inteiro. Em Buenos Aires não tem isso. Então, se você for utilizar o seu Wise, por exemplo, lá não tem a conversão para a moeda deles, porque é uma moeda muito desvalorizada, porque ela oscila diariamente. Então, para eles não fazem sentido. Então, uma forma que nós brasileiros, né, encontramos para conseguir ter uma conversão legal para gastar lá indo nas agências da Western Union. Você abaixa o aplicativo, abre uma conta, faz um Pix para essa agência e retira esse dinheiro ali, que tem agências espalhadas por todo. Lá em Buenos Aires mesmo? Isso. Então vocês já faziam tudo online e pegavam o dinheiro lá o mais perto de vocês? 5 minutos já conseguia pegar o dinheiro, exato. Dá essa dica para quem precisa trocar dinheiro. Como que faz? Deixa tudo para trocar lá na hora, troca um pouco aqui, um pouco lá. Como que vocês indicam? Gente, troca tudo lá. Não faz sentido levar dinheiro daqui. Uma que você não vai conseguir, aqui no Brasil você não vai achar, a não ser se você estiver em cidades que são fronteiras com a Argentina. Mas pode ir. Lá, por exemplo, o Uber, ele faz a conversão automática, então você consegue usar o seu cartão do Uber normalmente para sair do aeroporto e ir até o Airbnb, até o hotel. E aí, chegando no hotel, você faz essa transferência para a Western Union e saca o dinheiro. Mas uma dica, levem uma bolsa, porque é muito dinheiro. Então, não dá para você, chegar sem uma bolsa, porque é muito dinheiro. Isso é até algo ruim lá. Porque como você anda com dinheiro para cima e para baixo, você sempre tem que estar com uma bolsa. E na hora de pagar a conta, é igual o banco imobiliário, fazendo um montinho, contando mesmo? dinheiro. Sim, que muito demais, grande. gente. Isso é muito interessante, essa dica que você deu, porque a conversão lá acaba que ela é melhor, quando você deixa para fazer lá na hora, não é mesmo? Sim. E você comentou essa questão da bolsa. Como que você se sentiu com relação à segurança lá em Buenos Aires? Muita gente me procura e fala assim, Michele, não sei se eu queria ir para Buenos Aires, não, porque acaba que não é uma cidade tão segura, o pessoal, né, fala assim, não gostam tanto de brasileiros, já vi casos de brasileiros que passaram por alguma situação. Como que vocês sentiram esses dias lá? Gente, a nível Brasil, é muito tranquilo. Ainda mais se você já foi no Rio de Janeiro, se você já foi em São Paulo. Óbvio, em algumas regiões, né, tem algumas regiões mais centrais, você tem que tomar um cuidado. Não vou pegar o celular assim e tirar uma foto, igual onde ficou o obelisco. Aquela região ali do obelisco é um ponto de atenção aonde vão ter pessoas que vão furtar você se você estiver dando bobeira. Não vai ser uma coisa chegando à mão armada, te agredindo ou algo do tipo. Não. Mas, por exemplo, nós dois, até uma dica valiosa. Se você está indo para Buenos Aires, fica em Palermo. É uma região muito boa, muito segura, tem vários parques. Lá já parece que você vive numa bolha, porque é muita polícia, é muito seguro, é muito tranquilo, é muito bonito. Mas um ponto de atenção também que as pessoas têm que ter lá, por ser uma região muito turística, você vai nos quioscos, que são tipo lojas de conveniência, se vê que você é brasileiro, eles tentam te cobrar mais caro. Então, isso é importante, viajantes. Por isso que a gente tem que pesquisar antes de ir. Muitas situações como essa acontecem, não só em Buenos Aires, mas em muitos países, né? Quando eles veem que é turista, se você não entende do assunto, acaba cobrando mais. Aconteceu com vocês alguma vez? Sim, várias vezes. Várias vezes. Tinha um cara no apartamento de baixo, ele era muito cara de pau. A gente comprou uma água lá, a água era 10 mil pesos. Aí no dia seguinte eu fui lá comprar a mesma água. Aí ele, 15 mil pesos. Aí eu falei assim, amigona, aí eu já tava falando em espanhol. Falei assim, ontem eu paguei 10 mil pesos. Ele,
Ele foi lá, pegou, colocou, viu o preço. É mesmo, 10 mil pesos. E eles são cara de pau mesmo. Eles fazem tipo, meu Deus. Então, tipo, me desculpa, sempre, não queria fazer. Exatamente. Entendi. Tipo, é só você antes perguntar o preço. Porque se você pergunta o preço, eles percebem que você não é bobo. E aí acaba cobrando o preço correto ali. Passou por alguma situação onde você sentiu um certo preconceito por ser brasileira? Acho que nesses quioscos mesmo, assim, e em alguns ambientes que eles percebiam que era brasileiro e queriam passar a perna, assim. Até em relação a troco também, uma dica é ficar atento, porque como é muito dinheiro lá, ficar atento se realmente o troco que eles te deram é correspondente ao que você deveria receber ali, sabe? Mas preconceito diretamente, assim, acho que não. Inclusive, a gente teve uma boa experiência com os argentinos. Nossa, incrível. Fizemos grandes amigos lá. A gente tem um casal de amigos que, assim, pra vida. Que olha que legal, a gente se conheceu, na verdade, em Ilha Grande. Que demais! E aí, a gente fez amizade lá, enfim. Aí, quando a gente foi pra Argentina, eles super nos receberam, apresentaram a Argentina, Buenos Aires pra gente e tal. Mas acho que, no geral, a gente teve uma boa experiência, né? Nossa, incrível. Eu acho que, às vezes, talvez tenha aquela resistência inicial da língua. Tipo, ver que é português, falando português, o espanhol, aí fica, preguiça, não quero falar com essa pessoa. Mas quando você vai conversar com eles, nossa, eles são incríveis. E assim. quando você conhece mais local, mais Sim, moradores, que exato. são os casos de vocês, né? Mais moradores, é diferente, né? Sim, O convívio. E os passeios? O que tem lá em Buenos Aires de ponto turístico? Vende agora Buenos Aires para quem está escutando a gente. Mas, gente, olha, não pode deixar de ir nesse. Conta o que vocês conheceram lá que é fantástico. Nossa, Buenos Aires tem muita coisa, mas além dos passeios ali em Buenos Aires, que tem muito parque, muito teatro, eu acho muito legal que em Buenos Aires a cultura e a arte ela é muito valorizada. Lá tem uma rua, que é a rua que tem o maior número de teatros do mundo. Que essa rua, demais. se eu não me engano, são mais de 200 teatros. E são todos cheios. As pessoas lá consomem muita arte. Museu, então, nossa. né? Tanto que um dos... entre os 5 melhores teatros do mundo, que é o Colón. Ele tá localizado em Buenos Aires. E é a coisa mais linda. Ele é de 1908. Você entra nele, parece que você tá num filme. Que demais. E, além disso, né, tem muito ponto turístico legal. É porque nós gostamos de uma viagem diferente. Nós vamos nos pontos turísticos ali óbvios, mas a gente vai nos pontos turísticos não tão óbvios. Então a gente adorava também, ali em Palermo, pegar a bike e desbravar os parques, né? Lá perto de Palermo tem 5 parques diferentes. E um mais lindo que o outro, né? Sim. Você comentou comigo até de a navegação também que você fez. Sim, Tigre. sim. Em Tigre. Nossa, gente, Tigre é muito lindo. Ainda mais no outono. A gente tava tudo laranja, as folhas estavam começando a cair. Então parecia lindo. que a gente estava num filme. Tigre é completamente diferente de Buenos Aires. Buenos Aires é mais cidade. Tigre já é uma província que fica a 1 hora de Buenos Aires, aonde você consegue fazer um passeio de barco pelo delta ali do Rio de la Plata, que é o rio principal que passa ali por Buenos Aires. Um rio extremamente histórico, importantíssimo. Para quem gosta de história, eu amo história. Então, para quem gosta de história, vale a pena ir lá. Tem o museu do Rio de la Plata, que fica lá, e também tem o Museu Naval, onde conta toda a história das embarcações que passaram por ali, das guerras que passaram por ali. Então, é bem legal. E o bom desse passeio, que, inclusive, outra dica também, se você for para lá, vai no pôr do sol, que é a coisa mais linda. Ai, que Coisa dica linda. maravilhosa. Nossa. E o melhor de tudo é que é barato, né? O museu a gente não pagou, só o naval, que acho que foi R$5 que a gente pagou. Olha convertendo. isso. E o passeio de barco foi R$35 ou R$30. E um Exato. passeio incrível, ao Incrível. pôr do sol. Gente, eu me emocionei. Viajantes, olha só, você que quer ir para Buenos Aires, gente, olha quanta dica boa. Anota tudo aí e vai lá no link da descrição, chama nossos especialistas para você bater um papo. Esses passeios no Tigre, Rio La Plata, tudo a gente consegue te auxiliar e montar um roteiro personalizado para você. Aqui nós personalizamos de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua demanda, tá bom? Então vai lá, chama a gente, o QR Code também tá aí na tela. Agora, gente, vamos lá. Dê uma dica para mim, para quem tá planejando uma viagem para Buenos Aires. Uma dica, fica em Palermo. Sim. Para mim é a melhor dica, assim, no quesito ficar. Mais alguma específica? Explorar ali o que não é tão óbvio, né? Por exemplo, exato. parques e museus que são gratuitos. Assim. Vocês chegaram em algum show de tango?
Ah, sim. Porque Buenos Aires é super famoso pelo tango. Sim. Você tem que ir à noite no tango, tem que ir lá no Senhor Tango. Me conta aí, vocês foram? Então, essa experiência com tango nossa foi um pouco diferente. Porque lá tem muito show de tango legal, mas a gente não tinha se programado. Isso é muito legal em Buenos Aires também. Você sair andando sem rumo. As coisas lá simplesmente acontecem, tanto na região central, quanto principalmente em Palermo. Então a gente gostava muito de, vamos sair? Vamos, pra onde não sei. E aí a gente ia desbravando. E aí nesse dia que a gente tava desbravando o centro de Buenos Aires, a gente conheceu o CCK, que é um centro cultural. Inclusive, uma dica muito legal, sempre pesquisa a programação do CCK, que tem, todos os dias, tem eventos culturais gratuitos. E aí a gente chegou lá num show de tango, aonde tinham pessoas locais, não eram muitos turistas. Ai, que delícia! E aí a gente pôde dançar tango, no meio de várias pessoas que estavam lá arrasando na dança. Nossa, foi incrível, foi muito bom. Tango, vinho e carne. Então, eu descrevi Buenos Aires. Sim, você encontra tudo lá, assim, de bom. Sim, e uma outra coisa legal que tem lá muito é sobre os bares ocultos, né? Inclusive, a Stephanie foi em um muito legal, né? Que Como você assim? reservava... Imita um metrô de Nova York, assim. E aí, literalmente, você entra, é uma escada que você desce, assim. E aí você passa para entrar dentro do bar, no metrô mesmo. E aí tem vários drinks de diversas opções, assim. E é tudo Sério? escondido. Você E é olha muito do lado de escondido. fora, e isso é muito comum. Tipo, a maioria dos bares lá são assim. Você passa na rua e fala assim, cara, isso não é nada. Você entra, tudo começa a acontecer. A gente foi numa pizza... Era uma pizzaria. Parecia uma pizzaria. E quando você entrava, na verdade, era um bar de jazz. Ai, e que aí delícia. tinha um bar de Nossa, jazz ao vivo. E aí o bar era dentro de uma biblioteca. Então você entrava, Sim. é uma biblioteca, uma livraria normal. Do nada lá dentro era um bar de jazz. Também teve um que você reservou, né, Stephanie? Que tinha que ir na cabine telefônica para Sim. liberar a entrada, né? Sim, era Sério? esse do que a gente foi. Então, esse do metrô, do lado de fora, é uma cabine telefônica estilo de Londres. Aham. Aí você chega na cabine e coloca o código. O código é a reserva que você fez antes. Então você só entra nesse bar Que com essa chique. reserva. Então, por exemplo, eu quero reservar uma mesa para tal horário. Beleza, o seu código é 3321. Aí você chega lá na cabine telefônica, coloca 3321, abre uma porta e você entra. Que demais. Vocês lembram o nome de algum desses lugares, desses bares, restaurantes que vocês foram? Sim, Fala sim. pra galera anotar. Então, como são muitos, a gente está fazendo um e-book onde a gente vai colocar as dicas como morador de todos os lugares legais que a gente passou. pôde conhecer. E a gente vai compartilhar com a agência, que é até legal. Tipo, a pessoa que está fechando ali com você um pacote Sim, para Buenos por Aires, favor. você já dá as dicas de um morador, que é completamente diferente de um turista, né? Sim, verdade. E então faz o seguinte, fala pra galera as redes sociais de vocês, porque eles já podem entrar, ver um pouquinho das fotos dessas experiências, e assim que o e-book sair, eles já conseguem olhar por lá também e já falar, olha, vou baixar, porque com certeza a gente vai ter muita dica interessante. Restaurante, lugares pra conhecer, eles viraram especialistas em Buenos Aires. Aham. Então conta aí suas redes. O meu Instagram é iu pelo mundo. E o meu é Stephanie Costa A _. E a gente também tem um projeto de nós dois que chama Vivendo para Recordar, que é um Instagram nosso, que a gente também posta Que delícia. nossos momentos, nossas viagens e experiências por lá também. E qual que é o próximo destino? Pra onde vocês vão agora? Então, o casal separou. Vai dar Que triste! time aqui. Vai dar um time. Sim. Agora vai chegar a primeira fase da nossa jornada, né? Porque eu encaro isso como uma jornada, onde a gente vai se separar e ter vivências completamente diferentes. Então, eu tô indo agora dia 28 para a Europa. Vou... Até então, né? Porque pro nômade tudo pode mudar a qualquer momento, né? Sim. Mas eu vou para Portugal, Espanha, interior da Espanha, sul da França e Dinamarca. Vou Que ficar um delícia. Vai tempo ficar lá. quanto tempo, sabe? Mais ou menos? Então, Sem, isso para um sem nômade é muito não difícil. existe, Não existe tempo. É relativo. Entendi. E pra você? E você, Stephanie? E eu agora vou ter minha primeira experiência solo mesmo, né? Porque Solo. desde que eu saí da casa dos meus pais, morando com o Yuri, depois o nomadismo com o Yuri, com mais um amigo, enfim. Então eu tava sentindo que eu precisava de um momento sozinha, sabe? E aí eu amo o Rio de Janeiro, então estou indo pro Rio, né? Agora você vai ser uma carioca. Vou virar uma é carioca. Isso mesmo. Você tá 2, 3. 2, 3. Que delícia. Eu quero viver essa Eu experiência espero que lá. depois vocês voltem a viajar juntos, porque é muito Sim. legal também, né, essa experiência. E
falando aí, todas as experiências que vocês viveram, perrengue, qual que foi o mais marcante, assim, que você, com certeza tiveram muitos, mas qual que foi o mais marcante? Nossa, com certeza é Ilha Grande, assim. Porque é uma ilha, né? Não tem tanta estrutura. E a gente ficou numa casa mal assombrada. Mal assombrada. Como literalmente. assim? A gente chegou a um ponto que a gente já conversava com o fantasma, literalmente. Ela Já era... aceitava a presença dele. Que história é essa? Sim. Então, a gente chegou no... Lá a gente alugou uma kitnet. Era uma kitnet mais humilde e tal. Aonde estourava esgoto. Nossa, tinha muitos problemas. A luz apagava e acendia do nada. Um dia, do nada, o ventilador voou. Juro, o ventilador tava tipo aqui. Ele foi parar lá numa noite. Meu O Deus. que aconteceu, a gente não sabe. Aí depois que a mulher foi contar pra gente que o marido dela tinha morrido no quarto do lado, que ela sentia o espírito dele de vez em quando. isso? E aí tudo começou a fazer sentido. Aí, Chocada! Teve Exato. uma Histórias vez misteriosas. que esse menino caiu no banheiro, ficou lá com Desmaiei, eu nunca desmaiou, desmaiei. nunca desmaiou na vida dele. Ele simplesmente desmaiou no banheiro do nada. E aí quando ele voltou, assim, a testa cortada e a gente preocupado. Sanguentado. Fora também que uma vez a luz acendeu, estava dormindo com a luz apagada. Essa foi na última noite. Essa foi já. a nossa última. Gente, Que aí vocês de desistiram, verdade. vocês Aham. falaram, não dá. Falei, meu Deus, o que é isso? O que A gente eu tô já vivendo aqui? o sobrenome dele era Meneghel. A gente já chamava ele de Senhor Meneghel. Senhor Meneghel. E aí, literalmente, a luz Chocada. acendeu, ficou 5 segundos acesa e apagou. Não, aí eu falei assim, aí a Stephanie, você viu isso, Yuri? Eu fiz isso. Aí eu falei assim, Senhor Meneghel, já deu, deixa a gente dormir, a nossa última noite, passou 5 segundos a luz. Apagou. Meu Deus, não é possível. Juro, Histórias gente. misteriosas aqui no podcast. Que perrengue. Aí vocês tiveram que procurar outro lugar, porque ser Não, nômade a gente tem ficou um de- mês lá. Vocês ficaram um mês lá. Ué, a gente tinha que lidar com a presença do seu Meneghel. Já tinha pago. Ah. Não tinha jeito. Imagina chegar pra outro, não vou ficar mais porque seu marido tá me atormentando. A gente aceitou. Que história! Que história fantástica. Meu Deus, e aqui, falando, já deu vontade pra voltar pra vida antiga? Não. Já deu vontade de dar uma pausa, que é o que a gente está fazendo agora. Acho que também para rever família, amigos, organizar algumas coisas pessoais, mas voltar para a vida tradicional, não. Assim, Não se imaginam mais morando num lugar fixo, sempre. Um amigo me perguntou recentemente, inclusive. Ele falou assim, Yuri, você gostava tanto do seu apartamento, você não sente falta da sua casa, da sua vida, da sua rotina? Aí eu fui muito sincero com ele. Na hora me veio assim na cabeça e falei assim, cara, eu sinto falta da minha casa, eu sinto falta da minha rotina, eu sinto falta de estar próximo dos meus amigos. Mas o que eu tô vivendo hoje é tão incrível que é uma saudade gostosa do que eu vivi. E isso que eu vivo hoje é muito mais legal, tá sendo muito mais enriquecedor do que essa falta que me faz. Então, hoje em dia, talvez, acho que a gente tá num momento que, tipo, ambos estão solteiros, estão jovens, estão animados. Talvez um dia, mas eu ainda não consigo me ver estagnado só em um lugar mais. Acho que vira um vício, né? eu já como uma fase também, sabe? Acho Sim. que a gente está num momento, como ele falou, jovem, com saúde, com energia, graças a Deus, com essa possibilidade aí de flexibilidade geográfica, então a gente tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar essa oportunidade, o momento, né? E o futuro a Deus pertence. Daqui uns anos pode ser que Tudo tudo muda. mude. Talvez mas nessa agora- jornada vocês encontrem algum lugar que ganhe o coração de vocês, falando, Exato. agora eu quero construir minha vida aqui. Exatamente. Exato. Tudo pode acontecer sendo nômade. A gente está Então, aberto. Olha, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Infelizmente, passa muito rápido. Muito. Mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tem vontade de viver uma experiência assim, né? Tem vontade de viajar, descobrir os lugares do mundo, de fazer uma viagem para Buenos Aires, como vocês fizeram, ou para Ilha Grande, mas tem um medo. O que vocês falariam para essas pessoas? Nossa, então, eu acho que a gente vive numa sociedade, numa geração muito ansiosa, né? E eu acho que o medo e as dúvidas, os ICs, eles sempre vão existir. No meu caso, eu sou uma pessoa, sendo bem transparente e honesta, muito medrosa. E o que eu pensei, assim, é não deixar isso me paralisar. Porque eu prefiro chegar lá com meus 60 anos, olhar para trás e falar, nossa, me arrependi de ter feito isso, do que olhar para trás e falar, cara, será que poderia ter dado o IC, certo, né? sabe? E o IC, né? Então, eu acho que nenhum sonho também está dentro da gente à toa. Então, se você tem essa vontade, esse desejo dentro de você, escute isso, sabe? E viva, porque a vida passa muito rápido. Sim, sim. Fica demais. E você, Yuri?
sai da sua zona de conforto. Eu acho que muitas das vezes a gente fica naquela zona de conforto de eu vou viajar depois, ou um dia eu vou lá, não, o mundo é muito perigoso. Acho que a sociedade ensina pra gente, principalmente nós, né, que crescemos em cidades grandes, que tudo é muito perigoso. Você anda sempre desconfiado do outro. E se eu for pra algum lugar, for assaltada, roubada? Cara, só vai. Tipo, existem tantos lugares incríveis, existem tantas pessoas incríveis pelo mundo para você conhecer, para você explorar, que é melhor você sair dessa sua zona de conforto e se permitir viver o novo. Então, eu tô vivendo isso. É um sonho, está sendo um sonho. Eu queria que todo mundo, porque até os nossos amigos, né, que às vezes falam assim, nossa, vocês são doidos. Hoje falam, nossa, Yuri, você está vivendo um sonho. Eu vejo vocês vivendo essa vida, eu falo assim, sensacional. Meu Deus, que incrível. E eu queria que todo mundo, não precisa virar nômade, que eu sei que é um privilégio pra gente poder ter esse trabalho, é um privilégio poder, reconheço isso. Mas se permita, sei lá, vai tirar uma férias de um mês, vai viajar sozinho, tipo, tira um mês com você mesma, sabe? Se permita viver o novo. Acho que você começa a virar uma outra pessoa e aprender muito mais sobre si. Viajantes, eu não sei vocês, mas eu tô até emocionada de escutar os dois falando assim. Eu espero que vocês também, porque é muito gostoso a gente falar de viagem e falar com quem vive, com quem viaja, é ainda mais gostoso. Gente, que história incrível. Eu quero agradecer muito vocês pela presença aqui hoje, por compartilhar com a gente essa experiência, por estar aqui contando um pouquinho, abrindo o coração mesmo. E eu desejo, assim, que vocês voem alto e possam descobrir cada cantinho desse mundo. E quem sabe a gente não volta aqui em um próximo podcast para contar das novas experiências, dos novos perrengues. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço pelo convite, iniciativa sensacional. E, enfim, que a gente se vê muito em breve por aí. E vai dar, nossa parceria vai ser muito longa, não tenho dúvida. Viajantes, olha, chegamos ao final. Então, você que quer bater um papo com a gente, falar de viagem, vai aí na descrição, clica no link, tem o QR Code, siga as nossas redes no YouTube, Spotify e Instagram. E até o próximo episódio do nosso podcast. Eu espero por você. Vem viajar com a gente e tirar aquela viagem do papel. Muito obrigada, viajantes. Tenha um ótimo dia.